Olá, queridos! Mais um Vem pro Cenáculo. Posso dizer uma coisa para você? O desejo do meu coração hoje é que através de tudo que você vai ouvir aqui hoje, você seja inundado, cheio e se torne transbordante da presença de Deus para a glória de Deus. Amém? Esse é o desejo do seu coração? Então, vamos participar. Ouça tudo que vai ser dito aqui hoje e receba na sua vida da parte de Deus. Mas não deixa de compartilhar a nossa transmissão com as pessoas. Seja um abençoador. Manda esse link para alguém. Uma palavra aqui de 10, 15 minutos que vai abençoar alguém. No nosso Vem pro Cenáculo, esse é o nosso tempo. Uma palavra objetiva para você, uma palavra direta para você, uma oração para te abençoar, para que você possa ter o seu dia abençoado e a sua semana e aonde você estiver, essa graça de Deus, através de você toque vidas. Então vamos lá? Compartilha o link, curte aí a nossa transmissão e não se esqueça, manda o seu pedido de oração. Você pode digitar o seu pedido de oração aí embaixo, no nosso chat, nos nossos comentários, que esse pedido de oração vai para o nosso caderno de oração, vai para o nosso caderno de intercessão e vai para os nossos grupos de oração 24 horas. E nós vamos estar clamando a Deus e Deus vai fazer milagres. Sabe por quê? Porque oração funciona. Ok, gente? Vamos lá então? Vamos para o assunto de hoje do nosso Vem pro Cenáculo? Nosso tema de hoje é a autoridade de Jesus, ela é inquestionável. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 18. Versículo 18. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, disse Jesus. Toda a autoridade. Ele se dirige para os seus discípulos e diz para eles: eu tenho nos céus e na terra toda a autoridade. Nós vivemos hoje um tempo em um mundo onde esse assunto da autoridade é frequentemente questionado. Governos mudam, leis são revogadas, líderes caem, mas quando nós falamos de Jesus, não existe uma autoridade que permaneça inabalável senão a dele. Só Jesus Cristo tem uma autoridade que jamais se abala, que jamais será questionada. A autoridade de Jesus, ela transcende o tempo, transcende o espaço, transcende o poder do humano, transcende qualquer ambiente espiritual, porque somente ele tem todo o poder nos céus e na terra. Será que você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque é a esse Jesus que você serve, é a esse Jesus que nós servimos, adoramos e devotamos a nossa vida. Então vamos lá? Vamos aprender um pouco sobre a autoridade de Jesus e como trazer isso para a nossa vida e sermos abençoados e abençoadores? Em primeiro lugar, a autoridade de Jesus é inquestionável. É inquestionável sobre o governo humano. O Império Romano, na época de Jesus, tentou calá-lo, tentou fazer com que ele ficasse em silêncio. Mas mesmo o Império Romano, que era o império mais poderoso do mundo na época, a força militar mais poderosa e violenta daquele mundo, não puderam calar o nosso Senhor. Você vai ver isso lá no Evangelho de João, no capítulo 19, quando Pilatos tenta intimidar o nosso Senhor, dizendo para ele: você não vai dizer nada? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te prender? E o nosso Senhor responde para ele: nenhuma autoridade você teria contra mim se de cima não te fosse dada. Ele tem toda a autoridade. A autoridade de Jesus é inquestionável sobre o governo humano. A autoridade de Jesus é inquestionável sobre a religião. Sim, Jesus está acima das religiões. Os líderes da época de Jesus tentaram desacreditá-lo, mas ele revelou a verdade com poder, com sabedoria e com autoridade. Em Mateus capítulo 22, no versículo 46, está escrito que ninguém podia lhe responder em palavras. Nem desde aquele dia, ninguém mais interrogou o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque ele tem toda a autoridade. Ele tem autoridade sobre os governos desse mundo. Ele tem autoridade sobre as religiões. Ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. É isso mesmo. Satanás tentou vencer o nosso Senhor no deserto, tentando ele, mas não conseguiu, porque a autoridade de Jesus se fundamenta na palavra de Jesus. A autoridade de Jesus se fundamenta
naquilo que sai da boca dele. Há poder no nome de Jesus. Há poder em cada palavra, há poder em cada atitude, há poder naquilo que sai dele para a minha vida e para a sua vida. Satanás tentou calá-lo, mas não conseguiu, não pôde, foi vencido. Satanás foi derrotado definitivamente na cruz do Calvário. Jesus tem toda a autoridade. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 15. Esse é um texto poderoso para você entender a vitória de Jesus sobre Satanás e seus demônios. Filipenses 2,15 diz que ele despojou principados, potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus tem toda a autoridade. Quando nós servimos a Jesus, quando nós caminhamos com Jesus, quando você coloca a tua vida nas mãos de Jesus, quando você entrega os teus caminhos, quando você entrega as tuas aflições, quando você entrega as tuas dores, as tuas dúvidas, as tuas questões nas mãos de Jesus, você está entregando tudo para alguém cuja autoridade é inquestionável. Ele tem toda a autoridade. Olha só alguns exemplos da autoridade de Jesus. Ele, por exemplo, ele tem autoridade sobre todas as coisas, mas ele tem autoridade sobre a natureza. Ele acalmou a tempestade com uma fala. Jesus estava dormindo num barco durante a tempestade. Você vai ver essa história em Mateus 8:26. Os discípulos entraram com ele, os discípulos aceitaram o convite. Jesus chamou os discípulos. Em Mateus 8 você vai ver essa história, Jesus convidando os discípulos a entrar no barco com eles. Eles entram no barco com Jesus. No meio dessa viagem, Jesus dorme, Jesus descansa, porque só quem tem toda a autoridade, só quem está no controle de todas as coisas, descansa em meio às tempestades. E no meio de uma tempestade, e o texto bíblico diz que ameaçava naufragar o barco, o nosso Senhor descansava. Mas os seus discípulos, eles estavam desesperados. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. O desespero está tentando tomar conta da sua vida? O desânimo está tentando te governar e te dominar? A desistência está na pauta, está na sua agenda? Não faça isso. Não desista. Não desanime. Não tenha medo. Persevere, insista. Nesse barco, no meio de um mar tempestuoso, há um Senhor que descansa no meio das tempestades da tua vida. E sabe por que ele descansa? Porque ele tem toda a autoridade para intervir na hora certa, para que você seja salvo, para que você seja resgatado. Não duvide da capacidade que o Senhor tem para salvar. Não duvide da capacidade que o Senhor tem para curar, da capacidade que o Senhor tem para libertar. Não duvide da capacidade que o Senhor tem para fazer coisas extraordinárias, porque sobre tudo Ele tem poder. O seu poder e a sua autoridade é inquestionável. Os discípulos naquele mar tempestuoso acordam o Senhor. Amedrontados eles estavam. E o Senhor diz: mar, aquieta-te, vento, se cala. E na mesma hora, o mar se acalmou e o vento se calou. E os discípulos ficaram impressionados, dizendo: quem é esse que até o mar e o vento ouvem a sua voz? Ele tem toda a autoridade. Ele tem autoridade sobre a natureza. Ele tem autoridade na provisão das nossas necessidades. Vocês se lembram da história da multiplicação dos pães e dos peixes? Eram 5 pães e 2 peixes. Era o pequeno lanche de uma criança e que se tornou, esse pequeno lanche de uma criança se tornou num banquete para milhares de pessoas. O Evangelho de Mateus narra essa história lá no capítulo 14. Virou um banquete. No meio daquilo que é necessidade, diante daquilo que é falta, o Senhor tem autoridade para trazer provisão para a nossa vida. Milhares de pessoas foram alimentadas. O Senhor tem autoridade na vida e na morte. Olha a história de Lázaro, lá no Evangelho de João, capítulo 11, conta a história de Lázaro, um amigo pessoal do nosso Senhor, que havia morrido, estava enfermo, morreu como resultado daquela enfermidade, mas ele já havia dito, nosso Senhor, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quero te dizer nesse dia de hoje, não é para a sua morte, não é para a sua ruína, não é para a sua destruição, mas no final é para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Você pode dizer um amém por isso? O Senhor tem toda a autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele ressuscitou Lázaro com apenas uma ordem, um grito dizendo: Lázaro, você está morto, saia para fora. E aquele que estava morto
sepultado há 4 dias, saiu vivo para a glória de Deus. E o nosso próprio Jesus, ele próprio, venceu a morte quando ele ressuscita. Ele triunfou sobre a morte. Saiba, o Senhor que você escolheu servir, o Cristo que você decidiu servir, e você que está nos assistindo hoje, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não entregou a sua vida a Cristo para que Ele seja Senhor da tua vida, entregue a tua vida a Cristo, porque Ele tem toda a autoridade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero lhe perguntar algo. Na sua vida pessoal, você está enfrentando desafios? Você está enfrentando medos, fortalezas com poder real para destruir você? Deixa eu te dizer algo. Ore com fé no nome de Jesus. Ore com fé no nome daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Ore. A oração é uma arma de guerra. E quando você usa a oração como uma arma de guerra, você tem a seu favor aquele que tem toda a autoridade. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, não são naturais, mas as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A sua oração, o seu clamor, a sua adoração, o seu jejum, a sua meditação bíblica é arma poderosa para destruir as fortalezas que querem te aprisionar, as fortalezas que querem impedir que você avance e seja um homem e uma mulher abençoados por Deus. Fica firme. Na batalha espiritual, Satanás, olha aqui para mim, Satanás não tem poder sobre você quando você está em Cristo. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Tiago capítulo 4, versículo 7. Na sua família, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, confiar na autoridade de Jesus vai trazer a paz e a direção que você precisa. No meio das tuas lutas, confiar em Jesus vai te colocar num lugar seguro. Confie na autoridade daquele que é Rei e Senhor. Me escute, me escute. Antes de você dizer amém, se lembre que você está invocando o nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não são simples palavras, não é uma simples fala quando você diz um amém depois de uma oração, de receber uma palavra abençoadora, mas é um ato de fé que libera o poder do próprio Cristo para agir na sua vida, porque você creu naquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eu quero orar hoje por você que sabe que Jesus é Rei e Senhor de todos aqueles que nele confiam. Ele é Rei e Senhor e ajudador de todos aqueles que dele dependem. Por você que crê que Jesus Cristo ouve as tuas orações, peleja as tuas guerras, batalha as tuas lutas e jamais te desampara. Cristo conhece você, a sua história, o teu nome, os teus dias, o teu choro, e ele tem toda a autoridade para liberar uma palavra de consolo, de paz e de vitória sobre a sua vida. Você crê nisso? Então vamos orar no nome de Jesus? Pai, eu quero orar nesse dia pela vida de cada um dos teus filhos que nos assiste hoje e pedir ao Senhor, o Senhor que é um Deus de autoridade e poder. Jesus, o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra, e eu quero lhe pedir que o Senhor possa, nesse dia, derramar sobre a vida de cada um que nos ouve, sobre a vida desse teu filho, sobre a vida dessa tua filha. O Senhor possa derramar sobre eles a graça necessária para que eles continuem avançando. O Senhor possa dar a eles, Senhor, conforme a tua vontade, a resposta do clamor, a resposta da oração. Que o Senhor dê a eles o livramento, que o Senhor dê a eles o escape, que o Senhor dê a eles o socorro, que o Senhor cancele toda arma forjada contra a vida deles. Senhor, quando estamos em Ti, se a minha vida está nas Tuas mãos, eu estou bem guardado. Satanás e os seus demônios não poderão tocar na vida de homens e mulheres que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, quebra, cancela, anula toda arma forjada contra a vida dos Teus filhos. Tudo que possa estar vindo contra a vida dos Teus filhos para destruí-los, para arruiná-los, que o Senhor cancele agora. Que o Senhor anule agora,
Que o Senhor desfaça agora e o teu nome seja glorificado, e saibam que há um Senhor com todo o poder e autoridade pelejando sobre a vida dos teus filhos. Essa é a minha oração nesse dia, abençoando cada família, cada casa, cada homem e cada mulher, no nome bendito e maravilhoso de Jesus e para a glória de Jesus. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus e receba, porque o Senhor é o teu abençoador. Amém? Fica firme, não desista. Coloca aí o seu pedido de oração no chat da nossa transmissão. Esse pedido seu de oração vai para o nosso caderno de intercessão, vai para o nosso grupo de oração 24 horas e você vai experimentar respostas, cuidado, zelo de um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Vem para o cenáculo, nos encontramos amanhã ao meio-dia. Deus abençoe você, fica firme.